Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia...
A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Não mudou nada ou mudou tudo dentro da mais perfeita confusão. No mundo e no Brasil. Estamos atravessando um período de mudanças, um furacão, e de dentro dele fica muito difícil prever o que vai acontecer. Então, todos os exercícios políticos, na minha opinião, devem se basear nesse pantanal, não no sentido de corrupção, mas no sentido de ser mole, de ser aquoso, né? Essa espécie de mingau que substitui um palco mais firme, onde se desenvolve a política e a economia no mundo. Os fatores, vocês sabem, vocês vão vendo, Trump, coisas que vão acontecendo no mundo todo, Ucrânia. Bom, vamos lá. Falando em Ucrânia, a Ucrânia, no fim de semana, bombardeou, não se sabe exatamente os prejuízos, uma usina nuclear russa. Acertou uma usina nuclear russa. Claro, não houve nada de mais grave, mas a Ucrânia mostra que pode fazer algumas coisas. E depois que inventaram armas, mísseis, né, diferentes, armas silenciosas que podem fugir dos radares, os ataques se tornaram menos difíceis. Então, drones, por exemplo. Aparentemente, o ataque foi realizado com um drone. Mas não tem nenhuma perspectiva. Ontem, o Sergei Lavrov desmentiu qualquer conferência de paz que reunisse Putin com Zelensky, enquanto o presidente norte-americano Trump tinha anunciado que isso ocorreria. Ninguém sabe. Bom, tem uma morte a lamentar que está na primeira página da Folha de São Paulo, a morte do Jaguar. Provavelmente a nova geração, certamente a nova geração não conheceu o Jaguar. Você pode ter divergências de caráter ideológico com ele, mas Jaguar era uma figura importante para a imprensa durante o regime militar. Ele foi um dos criadores do Pasquim, que foi um jornal humorístico que, através do humor, combateu o autoritarismo. Aqui na Folha. Morre Jaguar, que mudou a imprensa com o Pasquim. Jaguar, um dos maiores cartunistas do país, morreu aos 93 anos. Ele estava internado com uma infecção respiratória que levou a complicações renais, com complicações renais ao Hospital Copa d'Or, no Rio. Fundador do Pasquim, do jornal Pasquim, veículo histórico de humor e oposição à ditadura militar, lançado em 1969, Jaguar ficou famoso pela visão crítica e ácida a respeito da sociedade brasileira em charges e cartoons. Nossas homenagens, o corpo dele vai ser velado hoje no Rio de Janeiro. Outra coisa importante, tem muita gente que vai achar divertido o que eu estou dizendo, é que à noite, hoje, tem eleição no Corinthians. Corinthians decide seu novo presidente com disputa entre velhos conhecidos do clube.
Isso mexe com o psico de muita gente, especialmente em São Paulo. O presidente do Corinthians sofreu impeachment, acusado de corrupção, e há 3 candidatos. Aqui os 3 candidatos, tá certo? Tá aqui, estou mostrando. São Osmar Stabile, Roque Cittadini, que é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e André Castro. Vamos ver quem será eleito presidente do Corinthians, que, aliás, conseguiu ontem ganhar do Vasco da Gama em pleno Rio de Janeiro. Em pleno Rio de Janeiro, 3-2. Manchete do Globo. Olha a manchete do Globo. Reforma prevê fim da aposentadoria compulsória como punição a juízes. O juiz sofre a aposentadoria compulsória hoje como punição quando ele é alvo de uma investigação ou irregularidade. Vamos ver o texto? Proposta também vale para Ministério Público, mira acabar com o prêmio para quem comete má conduta. Então, hoje é assim, está de má conduta, essa má conduta é difícil comprovar e tal, é comprovada, aí o juiz ou o promotor são afastados, mas ficam recebendo aposentadoria. A aposentadoria compulsória, mas com salários. Então, isso que está sendo verificado na reforma administrativa. A reforma administrativa foi apresentada pelo seu relator, ela é necessária, a estrutura do funcionalismo, de como funciona o Estado brasileiro, está superadíssima. Não há métodos modernos como avaliação efetiva. Há uma enorme dificuldade para se demitir alguém, enorme dificuldade. Claro, você não pode demitir a torto e a direito, porque se você bobear, uma administração de um partido troca os funcionários importantes em todos os cargos. Então, esse dispositivo, essa prevenção, essa dificuldade, foi criada exatamente para não tornar o funcionalismo um joguete dos partidos políticos. Mas o funcionalismo, no fundo, acaba sendo, viu? Tem sempre um jeitinho de manipular o funcionalismo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Qual a repercussão do que foi apresentado até agora? A repercussão, dizem, olha, são coisas, isso praticamente todas as entrevistas de quem entende do assunto, de quem acompanha o assunto, chegam a essa conclusão. Olha, são providências boas, as propostas pelo relator, são interessantes, mas tíbias. Devíamos avançar mais, inclusive nessa questão da possibilidade de demissão de funcionários públicos, etc., etc. Nós temos uma estrutura, repito, envelhecida e que dificulta o cidadão e, portanto, dificulta em muito a evolução, o progresso do país. Pergunta para alguém que vai fazer uma firma ou alguém que quer uma licença para alguma coisa, etc., etc., quais são as dificuldades para que isso aconteça? São vários órgãos que têm que ser consultados, fica-se dependendo da boa vontade de um ou de outro funcionário. Não é assim que um Estado tem que funcionar. Tem que funcionar em bases modernas, fixadas em lei, fixadas em portarias, etc., etc., reduzirem muito essa
possibilidade que o funcionário tem de resolver problemas, o que leva à corrupção, etc, etc. Está aqui a manchete do Estadão. Ritmo de ações trabalhistas dispara após STF rever lei. Setor de serviços lidera. A lei era a seguinte, foi extinta em 2001. Se você, como trabalhador, entra com um processo e perde, você tem que pagar as custas. Aí o pessoal já ia mais devagar. Não achava mal, não. Não achava mal, mas inibia muita gente que tinha direitos, O temor de perder e ter que pagar inibiu muita gente. E tem uma visão de que a pandemia também represou esses processos. Então, depois de alteração feita em 2021, indústria deixou de ser a área com maior número de processos laborais. Esses processos estão hoje, o maior número, na área de serviços. Quer ver os números? De janeiro a junho foram ajuizadas 1.350 milhão de ações, aqui está 1.350 milhão de ações ante 1.044.000 no mesmo... Olha, esses números aqui do Estadão, eu realmente não estou entendendo. Chegarão a 2,3 milhões até dezembro. Aí dá para entender. Em 2024 foram 2,3 milhões, o maior patamar. Olha, eu não estou entendendo esse texto aqui. Vai ver que eu sou burro, porque o Estadão não ia fazer um texto confuso desse. Eu quis dar os números, mas eu não estou conseguindo, desculpe. Tem uma pesquisa hoje, viu? Tem uma pesquisa hoje que não está nos jornais. Deixa eu entrar aqui na CNN, que eu sei que a CNN trouxe essa pesquisa, o boletim da CNN, que, para variar, eu não estou achando aqui. Ele sumiu. Deixa eu ver aqui, CNN, eu já tinha separado a pesquisa. Eles têm um boletim que sai de manhã, são as 5 principais notícias. Olha aí, pesquisa Quest aponta que 55% acham justa prisão domiciliar de Bolsonaro. 55%. 39% injusta. 57% acham que Bolsonaro fez chamada de vídeo para provocar Moraes. Quest, cresce percepção de que Bolsonaro participou do plano de golpe. 86% dos brasileiros já sabiam que Bolsonaro está sendo julgado. Está aí um resumo do que apresenta essa pesquisa Quest, feita entre os dias 13 e 17, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Será que tem mais alguma coisa? Eu estou vendo. Esse é o básico. Falando nisso, a casa da ex-mulher de Bolsonaro foi assaltada em Resende, um negócio pavoroso. Os filhos de Bolsonaro já se manifestaram. Enfim, foi um assalto, aparentemente não teve nenhuma conotação política, mas no fim de semana foi um assalto daqueles de imobilizar a família, levar um monte de coisas, etc, etc. A polícia está investigando. Está aqui o Estadão de hoje. Olha aí. Criticado na segurança, governo propõe a criação de agência antimáfia.
Olha, tá bom, mais uma agência. Ah, a máfia tem métodos que demandam até inteligência artificial, que vai ajudar muito, demandam especialização, enfim, não é aquele crime de rua. Agora, a segurança pública vai mal em todo o Brasil, parece que menos em Goiás, mas vai muito mal, inclusive em São Paulo, muito, muito mal. Então, o governo Lula, claro, podia pelo menos fazer com que a gente saísse com segurança de casa e voltasse com o celular, né? Não conseguem isso. Fora os crimes horrendos que acontecem por aí, que nem são mais registrados pelos jornais. Só aqueles que não dá para... São crimes diferenciados. Aí tem um tal... Como é o nome desse rapaz que eu falei? Que Gato Preto, que eu não conhecia, que tem duas amantes, que deu uma trombada com o carro e estava pelado dentro do carro, e a polícia foi na casa dele, estava pelado também. São coisas assim, desse tipo, que acabam mais pitorescas, né? Crime pitoresco, mas inusitadas, né? Olha, o Valor tem uma notícia interessante aqui, ó, na primeira página. Lucros crescem no segundo trimestre, mas há piora nas projeções. A projeção não é boa com o que está acontecendo aqui em termos de Estados Unidos forçando o Brasil, né? Estados Unidos. Nossa, esse Trump vai levar os Estados Unidos à breca a norte, viu? Do jeito que está. Deixa eu ver. Companhias abertas em meio ao tarifaço, setores dependentes de crédito podem sofrer com juro alto. Vou ler o comecinho aqui. A temporada de balanços do segundo trimestre surpreendeu com desempenho aquecido da economia, impulsionando os resultados das companhias do setor doméstico e a recuperação pontual das exportadoras de commodities. Bom, isso é o passado. A perspectiva para o futuro com as commodities, né, grande parte delas exportadas para os Estados Unidos, a gente não sabe. Quer dizer, a gente consegue prever que não vai ser bom. Não se sabe quanto não vai ser bom, mas se sabe que vai ser significativamente pior do que hoje. Então, isso vale para mostrar que a economia vem com certo vigor, Então, tem ameaça inflacionária, porque o governo continua gastando desenfreadamente, parece que não tem nenhum cuidado fiscal, não tem mesmo, tem na boca, de boca, mas não tem e vamos ter problemas, não tem dúvida. Tem outra coisa aqui que interessa. Com virada da economia, a dívida das famílias preocupa. A combinação de endividamento elevado das famílias com uma perspectiva de juros altos por um longo tempo passou a preocupar os economistas. O aumento da inadimplência e do comprometimento da renda com dívidas é esperado por causa do aperto monetário, mas o nível de endividamento das pessoas físicas está tão alto que, se houver um pouso menos suave do que o esperado da atividade, o choque tende a ser grande. É tendência, é uma advertência, não é uma certeza, mas é bem provável, viu? É bem provável. Investimentos no etanol de milho somam 23 bi. Tem uma coisa aqui
interessante que todos os jornais, ou quase todos, publicam hoje. Está aqui na primeira página do Valor Econômico. Dino determina investigação sobre o uso de emendas PIX. O TCU terá que informar em 10 dias à Polícia Federal a identificação dos responsáveis por 964 planos de trabalho referentes a emendas parlamentares que somam 694.600 milhões. A determinação foi feita ontem pelo ministro Flávio Dino, do STF. As informações, de acordo com a decisão, devem ser encaminhadas às superintendências regionais da PF, visando a instauração de inquérito policial. Isso está causando pânico no Congresso, está causando pânico. Eles estão tentando blindar os deputados. Quer dizer, o que pode ter acontecido com emendas? O que pode ter acontecido? Primeiro, uma das maneiras é você beneficiar empresas amigas que vão ajudar você nas eleições e também nas suas despesas pessoais. Esse suas é deputados, não é você, não, nem eu. Deputados, senadores. Então, havia uma certa liberdade, né, um descuido, imagino eu, propositado, para que você pudesse manipular essas verbas à sua vontade. E agora vem o doutor Dino, do STF, e exige, eu não sei quanto tempo ele vai aguentar, exige que ele vai aguentar na insistência disso. Eu estou achando difícil ele voltar atrás. Mas é dinheiro público. Não tem essa história de vamos blindar os deputados. Roubou cana. Não tem jeito. É dinheiro público. A gente, no Brasil não existe essa consciência. É dinheiro seu e meu, é dinheiro dos impostos. Você paga imposto em tudo que você compra. Paga, né? Você paga tanto imposto que é cerca de 5 meses do seu salário, dos seus ganhos, vão para o poder público. 5 meses você trabalha para o Estado brasileiro, contando governo federal, estaduais e municipais. Então, esse dinheiro tem que ser bem aplicado. Não pode ficar pelo caminho, no bolso de ladrões fantasiados de parlamentares. Tem que pegar esse pessoal e pôr na cadeia. É simples. Solução: aplicação da lei. É isso que não acontece. Aplicação da lei. Não tem muita, não é, aquela época era mais, não, vamos resolver aqui. Não tem que ter isso, não tem que ter reunião, é aplicação da lei. É simples, não tem segredo, mas as coisas não são assim como se imagina. E falando de roubo, começa amanhã a CPMI dos roubos do INSS. Vamos ver o que vai acontecer. O governo está em franca desvantagem. A presidência e a relatoria, numa cochilada do governo, numa cochilada da bancada governista, acabaram ficando com a oposição. Isso significa que a oposição é praticamente a dona da pauta. A oposição é dona da pauta. Já se falou até em o governo retirar os seus membros da comissão. O governo tentou, durante as últimas horas, estabelecer alguma maneira de se blindar do que pode acontecer. E CPI
é um velho chavão, mas eu vou repetir. A gente sabe como começa e não sabe como termina. Por exemplo, tem pânico na convocação do irmão do Lula, o Frei Chico, que tem envolvimento com sindicatos. Eu não sei se o irmão Chico, Frei Chico, tem culpa ou não tem, mas ele está envolvido na história e pode ser convocado. Tem outra coisa gravíssima que as CPIs podem fazer, que fazem tremer muita gente, que é a abertura das contas, né? Sigilo bancário, sigilo telefônico, pode surgir aí um pagamento estranho, né? Da onde o senhor recebeu esse dinheiro? E isso vai acontecer. Por quê? Porque a maneira simples de saber para onde foi o dinheiro é perseguir esse dinheiro. Então tem que botar esses ladrões salafrários na cadeia. Tem alguns gatos pingados presos, mas, como já disse alguém, para acontecer isso, para acontecer o que aconteceu, tem que haver sustentação política. É aí que a coisa pega, é aí que a coisa pega. A CPMI tem todos os elementos para nós, não pode ter, para nós chegarmos à conclusão de quem são essas pessoas. Isso em ano eleitoral, para o Lula, é muito, muito, muito grave. Muito grave. Já imaginou o Frei Chico lá, um cheque, alguma coisa? Olha, fim de semana, está aqui o Pedro Paulo, relator da reforma administrativa no Globo, relator da reforma administrativa, diz que instituições como BNDES e Caixa terão que seguir limite salarial do funcionalismo. Ele adianta que projeto trará regras para cartórios de forma a limitar aumento de taxas. Os cartórios têm um lobby fortíssimo aí. Tem uma coisa que está em discussão, que o Globo abordou, que é direito ao fim. Regulamentação da eutanásia avança no mundo, mas discussão empaca no Brasil. Quer dizer, a eutanásia é você facilitar, apressar a morte, matar. Então, você tem uma pessoa doente terminal, está lá vegetando, às vezes uma pessoa, enfim, você apressa a morte, você mata. E tem também o suicídio assistido, uma pessoa está sofrendo, quer morrer. Isso é feito com consulta médicos, psiquiatras, não é assim, quero morrer. E você pode ter uma morte digna assistida. Outra coisa que eu vi sobre morte é a existência, que eu não sabia, talvez você não saiba também, de doulas que se dedicam ao final da vida das pessoas. São acompanhantes, acompanham as pessoas e tornam o final, digamos, a expressão não é correta, mas é menos traumático. A Folha de São Paulo, no domingo, publicou isso aqui. Tempo sem energia triplica na capital paulista desde 2021. Está na hora de reformar para ver se a Enel continua ou não. O governador não quer a Enel. E falando no governador de São Paulo, eles estiveram, o governador e outros governadores, candidatos, estiveram na festa de Barretos, na festa do peão de Boadeiro, e aí o governador assumiu o seu bolsonarismo, né? Partiu para cima do Lula e tal. O governador estava meio tucano, estava assim, titubeando, porque ele precisa do apoio do Bolsonaro se for candidato a presidente e mesmo a governador, e tem que optar por um dos lados, porque, enfim,
Tá ou não tá com o Bolsonaro? Aí partiu para cima do Supremo também. Então, o governador escolheu o seu lado. Escolheu o seu lado. Ele é um dos fortes candidatos à presidência da República para enfrentar o Lula. O Lula, nas pesquisas, ganha em todos os aspectos, em todos os exercícios, todos os cenários. O Fernando me corrige, em todos os cenários. E isso por enquanto. Ninguém sabe o que pode acontecer. Aqui, política, uma nuvenzinha, e no Brasil é muito nuvenzinha. Bom, estamos no final, vamos no final do programa, é claro. Vamos para quem tomou café com a gente. Luciana Pimentel, Uriel Ebra, obrigado a todos vocês, viu? Marinês Andrade, Ara Maria, Osmar Tim, João Tadeu, Otávio Pinho, Valdemir Ferreira, Jorge Rocha, Teófilo Rosa, Kleber Rubim, Fátima Villanova, Marcelo Cristiano, Alexandre Riscala, Levi dos Santos, de Arujá, Ceissa Souza, de Natal, Cássio Silva, de Prado, na Bahia, e Dimas Campos, de Jundiaí, São Paulo. Claro, gente, faltou muita coisa, não dá para discutir tudo. O fim de semana foi lotado, Israel continua bombardeando, Israel continua bombardeando, bombardeou Sanaa, a capital do Iêmen, onde tem os Houthis, e também, como eu já disse, a Ucrânia, que foi super bombardeada, acabou metendo um drone ou alguma coisa parecida numa usina nuclear russa. Não se sabe o que aconteceu, não teve explosão nuclear. Bom, para você, muito bom dia, boa semana, até amanhã.